Olá, senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá, vamos dar uma estudada legal aqui? Eu vou então aqui falar de uma obra. Então é isso aí, para você que sofre, chegou a hora de sorrir com uma obra bem interessante, com uma obra bem bacana, que é a obra A Falência, da escritora Júlia Lopes de Almeida. Um livro muito interessante, um livro muito bacana que vai trazer aí algumas questões muito particulares, ao mesmo tempo que dialogam com o contexto em que ela foi produzida, que é a escola literária do realismo. Isso aqui é importante, tá? Então a localização da falência é o realismo. Bom, só de falar que é da escola literária do realismo, a gente já tem que trazer algumas informações para esse livro, né? Você lembra que o realismo é uma escola literária que acontece na segunda metade do século XIX, iniciada em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Bruxo do Cosme Velho, do Machado de Assis, e que terá como expoente, além do Machado de Assis, a Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora que fez muito sucesso na época em que ela produzia, mas ficou um pouco esquecida durante um tempo aí, saiu um pouquinho do cânone. Um ponto interessantíssimo dessa obra, né? O aparecimento de volta da Júlia Lopes de Almeida aí nos nossos estudos. Vocês vão perceber que ela tem ali algumas questões, sobretudo a questão da mulher, a questão desses apontamentos para as problemáticas da sociedade brasileira, enfim, burguesa, do Rio de Janeiro, no final do século XIX. O livro é publicado em 1901, mas faz todo, digamos assim, faz toda uma associação com o que foi o Brasil ali no final do século. O realismo, vocês lembram que é uma escola literária que vai atacar os valores burgueses, portanto, as máscaras sociais, os interesses, as ganâncias, as falsidades, né, as hipocrisias da burguesia vão ser sempre desmascaradas pelos escritores desta escola literária. E com Júlia Lopes de Almeida não é diferente. Portanto, uma sociedade que está, né, sempre movida, interessada no lucro, às vezes cai na falência. E a falência é também um fenômeno daqueles que estão associados a esse mundo dos negócios, dos business, não é mesmo? E é exatamente isso que a Júlia vai discutir aqui no livro A Falência. Tudo bem? Só algumas questões sobre a escritora em si. Ela, como eu disse para vocês, fez bastante sucesso, publicou livros que venderam bastante, e as pessoas a conheciam. Então ela é uma escritora respeitada no período e que frequentava as rodas intelectuais que eram, sobretudo, masculinas. Então ela é uma figura interessante nesse sentido. Seu marido também era escritor e ela acaba, enfim, foi passando o tempo, o vestibular acabou deixando um pouquinho de lado, mas para o período ela tinha uma importância muito grande. Outra coisa que é legal destacar dela, que além de escrever livros, escrever para jornais, artigos, ser uma pessoa que estava à frente ali do seu tempo no que diz respeito a pensar o Brasil, a pensar as questões da nossa sociedade, ela também escrevia para crianças, né? A gente costuma dizer que o criador da literatura infantil no Brasil é Monteiro Lobato, mas eu acrescento que a Júlia Lopes de Almeida também integrou um grupo de escritores ali preocupados em escrever para crianças, até um pouquinho antes até do Monteiro Lobato. É claro que o Monteiro Lobato ele tem a sua importância, com todas as questões polêmicas lá, ele tem a sua importância e um conjunto de obra infantil bem relevante para se pensar. Quem não lembra lá do Sítio, né, das Reinações de Narizinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas a Júlia Lopes de Almeida tinha essa preocupação também. Bom, só com essas informações já dá para localizar essa escritora aí num meio acadêmico, um meio intelectual interessante. Tanto que, olha só, vocês lembram que o Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras.
há pouco tempo, né? Pensando na data de publicação da falência. E a Júlia Lopes de Almeida era, enfim, uma figura que integrava essa comunidade de escritores, e uma das vagas, uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras iria para ela. Só que havia uma regra. Uma das regras da Academia Brasileira de Letras é que era um espaço masculino, ou seja, mulheres não podiam ocupar as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Então, o que é engraçado e que acaba também surtindo um efeito aí para a gente pensar na relação da própria escritora com esse contexto, e isso vai aparecer na obra, vocês vão perceber que ao discutir o enredo aqui, essa questão de discutir o papel da mulher na sociedade é muito forte, é muito interessante nesse livro, e ela vai ser proibida então de ocupar, e ela encaminha o seu marido para enfim, ocupar a cadeira ali da Academia Brasileira de Letras, o que é um fenômeno sintomático aí do que era o Brasil do período, né? Essas questões do machismo, essas questões da pormenorização da figura feminina vão sempre estar ali colocadas, e a Júlia Lopes de Almeida viveu na pele, mesmo sendo uma moça, né, uma escritora ali de sucesso, tudo bem? Que mais? Bom, vocês sabem que a Academia Brasileira de Letras só vai aceitar mulheres bem mais na frente, lá com a Raquel de Queiroz, por exemplo. E aí vocês lembram que aí nós já estamos na segunda geração modernista, a partir lá de 1930, tudo bem? Alguns pontos importantes desse livro, né? Quais são as temáticas que a gente vai encontrar, né? Então nós vamos encontrar essa questão da busca da burguesia, né? Nós vamos encontrar uma discussão sobre a família, sobre o matrimônio. Em consequência do matrimônio, o adultério vai aparecer também. Claro, né? Não podia deixar de aparecer, sendo um romance realista. Temos discussões de ordem religiosa também e violência. Como eu disse para vocês, o espaço da história é o Rio de Janeiro e o tempo, no final do século XIX. O foco narrativo é o narrador extradiegético em terceira pessoa, e a história gira em torno de uma família, né? De um lado, Francisco Teodoro, sua esposa, a Camila, e os seus filhos, o Mário, a Ruth, a Lia e a Raquel. E nós temos também uma minha filha meio de criação, que é a Nina, que é uma sobrinha da Camila, que vai ser criada ali pela família do Teodoro e da Camila. Então nós temos o núcleo familiar aqui estabelecido. As características desses personagens são importantes para a gente entender os encaminhamentos da trama, né? O Francisco Teodoro, ele é um homem muito rico, mas um homem que se tornou rico, né? Um homem que era um arrivista, no sentido de... é um termo que a gente utiliza para designar aquele sujeito que dentro da sociedade burguesa acabou ascendendo socialmente e ficou de fato muito rico. E aí essa família, ele sustentava essa família toda, pensando aí que todo o núcleo financeiro daquela família girava em torno do seu comércio. E, bom, então eles vão viver num palacete, eles vão dar festas, né, bailes, e vão ser frequentados pela sociedade carioca abastada. A Camila é uma moça muito bonita, uma moça que vai viver também os dilemas ali de ser a mulher de um homem burguês, completamente, única e exclusivamente preocupado com o dinheiro, né? O Mário é o filho mais velho aqui. É interessante porque ele é um homem muito mulherengo, muito boêmio, está sempre envolvido aí em grandes aventuras de ordem amorosa, está sempre nas festas, nos bailes, né? E o pai dele, o Teodoro, não gosta muito dessa história, né? Ele quer casar, na verdade, o Mário de uma vez por todas para acabar com essa gastança, com essa esbórnia, com esse esbanjamento do seu filho Mário, né? Inclusive ele quer que a Camila case ele com uma moça chamada
Paquita, apesar da Nina ser apaixonada por ele. Você percebe que a Júlia vai colocando também essas questões, essas problemáticas de ordem, da ordem associada às intrigas amorosas também, mas sempre percebam que por trás dessa relação de relacionamento, melhor dizendo, que não necessariamente tinha amor, você tem sempre alguns interesses que estão colocados ali, como, por exemplo, o lucro, né? A associação financeira, matrimonial por intermédio do lucro, ou mesmo o pai, o Teodoro, não querendo que o Mário fique gastando dinheiro, que ele fique quietinho lá, forme logo sua família e pare de gastar o seu dinheiro, né? A Ruth é uma moça muito frágil, né? E ligada e sensivelmente associada à arte, né? Ela toca ali instrumentos musicais, então ela representa de alguma forma esse lado feminino, o lado da mulher ali, sensível, o lado da mulher vinculada às artes, né? E num dado momento da vida, ela ficou muito doente e ela vai ser tratada por um médico chamado Gervásio. O Gervásio é o médico ali da família. E como ele cuidou da Ruth, o Francisco, e cuidou, inclusive, né, gerando uma dívida ali com a família, o Francisco tinha muito respeito pelo Gervásio, tinha muito... É como se ele tivesse uma dívida ali, não só financeira, mas também, digamos assim, de vida, né, ali e tal. A grande questão, que aí vem a polêmica da história, é que o Francisco, sempre preocupado com dinheiro, com os negócios e tal, ele acaba não dando tanta atenção para a esposa, que vai se relacionar de forma adúltera com o Gervásio. Olha esse Gervásio, rapaz. E aí a questão é a seguinte, né? Num primeiro momento, a gente parte do princípio de que o olhar que nós vamos ter para Camila é um olhar de vilania, no sentido de ela estar quebrando com o estamento matrimonial. Mas você vai percebendo, com o encaminhamento da narrativa, a forma com que a Júlia vai armando toda a trama, é que, na verdade, você entende, e esse protagonismo da mulher no que diz respeito à perspectiva de tomar atitude de romper com o estamento matrimonial e cometer o adultério, tem muito mais a ver com o protagonismo de uma mulher que era independente, o protagonismo de uma mulher que sentia de fato que o seu marido não dava a atenção de marido, no sentido que vocês, como são mais grandinhos, já estão entendendo. Era uma mulher que não seguia de forma passiva os dogmas da sociedade. Você tem lá as tias dela, que eram todas religiosas, né, e que cobravam que ela fosse religiosa, a tia Teuvina, enfim, que cobrava que ela fosse religiosa, e muitas vezes ela ia ali na missa para cumprir com digamos assim, com um compromisso social, no fim das contas, né? Então a Camila é uma personagem muito interessante dessa obra e que desperta essa atenção do leitor no que diz respeito a ressignificar o juízo de valor que nós temos diante das suas atitudes, né? Então enfim, é bacana pensar em tudo isso. Tem uma discussão, tem personagens, né, tem as figuras femininas muito fortes, né, nessa história, tem os irmãos da Camila, o Joca, a Sofia, você tem as tias, como eu disse, a Etelvina, a Joana, você tem outras personagens que vão aparecendo, né, a Dona Emília, que é a mãe da Camila, você tem... enfim, o Capitão Rino que vai aparecer, que de alguma forma o Francisco queria casar a Nina. Então, é interessante isso, né? Então tem um jogo, o Capitão Rino é uma figura. Então, o Francisco queria que o Rino se casasse com a Nina gosta do Mário, que o Francisco queria que se casasse com a Paquita.
E aí tem um jogo interessante nessa relação matrimonial, né, no fim das contas, que nos revela bastante o que significa, né, o realismo, o que significa essa escola literária, né? Essa questão da burguesia vai aparecer vinculada aqui a uma especulação financeira associada à bolsa de valores, em especial às ações do café. E aí, pessoal, o que acontece? Dentro da sociedade burguesa, nós temos a premissa básica, que é a busca pelo lucro. E muitas vezes a coisa é colocada quase que numa circunstância de uma floresta ali, onde as pessoas estão disputando cada vez mais os espaços dentro dos lugares de poder. Obviamente, com a riqueza do Teodoro, interesseiros vão ficar de olho, né? E muito influenciado por essas figuras, por essas raposas da sociedade, ele vai ser ali, digamos, influenciado, quase que coibido ali a investir na Bolsa de Valores. E a especulação da Bolsa de Valores é diferente do comércio tradicional, ou aquele, digamos assim, a escada que ele subiu para ficar rico, que era uma escada do trabalho, do negócio, né, do negociante, do negociador, do empresário. É diferente, porque você fica, na verdade, nas mãos de um lugar de especulação financeira que é de muito risco, né? Os riscos do investimento na bolsa, dependendo se você não é, inclusive, uma pessoa experiente, né? Se os mais experientes ainda tomam lá os seus tombos, você imagina um sujeito que começa, né? Ainda mais nessa época, né? Que as regulamentações eram, enfim, vinculadas a um país de corruptos, né? O Brasil sempre foi um país vinculado à lógica da malandragem, né? O espaço do surgimento da malandragem é o Rio de Janeiro, e isso não se dá apenas na ordem dos espaços da pobreza, né? Aliás, a pobreza ela existe muito por conta da malandragem dos poderosos. Até hoje você pode ver aí quantos políticos, né? Governador do Rio de Janeiro preso, outro sofreu impeachment, enfim. Até hoje você tem essa elite malandra colocada, e a Júlia já estava atenta a esse ambiente, né? E aí ela, enfim, vai criar uma situação em que o Francisco Teodoro perde tudo bem? Ele perde todo o dinheiro, toda a riqueza que ele tinha na Bolsa de Valores. E quando ele perde tudo, ele vai à falência. Então, a falência de um homem rico, a falência de um homem que sustentava muitas pessoas, né? E justificando o título da obra, que vem aí, inclusive, com um artigo definido, né? Não é falência o nome da obra, é a falência. E esta falência é a falência de Francisco Teodoro. Um homem que vive em função do dinheiro, um homem que vive em função do lucro, um burguês cuja lógica da vida é toda associada à perspectiva financeira, quando ele perde tudo, perde, na verdade, a sua função na sociedade. O seu orgulho, né, a sua hombridade vai para o buraco, né? Então, essa relação com o dinheiro, perceba, é uma relação muito problemática quando ele é a única questão da sua vida, se você parar para pensar, né? E aí ele entra num parafuso, assim, ele entra numa loucura toda. E aí nós temos uma cena muito forte, uma cena muito impactante em relação à forma com que ele lida com essa situação da falência, que é ir de frente para a esposa, de frente para a Camila, e vai se matar. Então você imagina um sujeito que comete o suicídio em frente à esposa em nome da falência. Percebam que a falência é financeira, mas a falência é também moral. A falência é ética. A falência é sobre os valores
da própria questão da humanidade. Sujeito que deseja, então, se matar em nome da sua falência, pressupõe, e essa análise é importante, porque é o que justifica, né, o título da obra, pressupõe que porque assim, você se mata porque foi a falência, então pressupõe que a sua vida, ela só tem valor associado ao valor financeiro. Olha que discussão interessante. Olha que proposta aí que a Júlia está trazendo para o realismo, né? Percebam que, se a gente olhar para os romances que nós estudamos na segunda metade do século XIX, você tem uma tendência naturalista aí, né? Porque, do ponto de vista psicológico, inclusive o fato de ser narrado em terceira pessoa, existe nesses personagens, mas de alguma forma são todos guiados ali pela noção de ambição, pela noção de traçar isso para a história, né? De tratar dessa questão na sociedade. Então o suicídio é uma cena muito forte, o suicídio é muito sintomático da proposta da história, né? Que, enfim, vai trazer para essa família, perceba, uma situação que é a solidão da figura patriarcal, né? Onde a Camila fica a ver navios. Então eles vão se mudar, depois da morte do Francisco Teodoro, eles vão se mudar, a família vai se mudar para uma outra casa. O Mário sai de casa. Aliás, tem um ponto interessante aí na história, que é o seguinte: o Mário descobre que a mãe dele saía com o Gervásio. E, bom, antes da morte do Teodoro, quando a mãe forçava ele se casar com a Paquita por imposição do marido, o Mário ameaça a mãe. Fala: mãe, para de ficar me forçando, porque eu sei que você tem um relacionamento com o Gervásio, e se você continuar com isso, eu vou contar para o meu pai. Então olha só como a Júlia vai pintando essas figuras masculinas da história, seja o pai, seja o filho, e agora o médico, que eu ia comentar com vocês. Com a morte do Teodoro, a Camila pede ajuda para o Gervásio, né? Olha, a gente tem um relacionamento, né? A gente tem uma questão aí. Agora que o meu marido morreu, né? A gente pode continuar isso de forma mais próxima, menos escondida, né? E sabe o que ele diz? De jeito nenhum. Eu preciso te contar uma coisa. Eu sou casado. Ele revela para ela que é um homem casado e tem problemas com a esposa, né? Relação problemática de um divórcio que não saiu e não fica com ela. E aí isso que é interessante, né? Você tem mais uma figura masculina que, na verdade, está coenvolta ali a dinâmica do adultério e que, na hora que é solicitado, enfim, não cumpre ali com nenhum papel, seja de ajuda, ou seja de afeto, ou seja de parceria, né? E aí sobram as mulheres, né? Uma casa com 6 mulheres, onde cada uma vai fazer algo dentro da sociedade para poderem sobreviver financeiramente. Então vão cozinhar para fora, vão passar para fora. A Ruth vai dar aula de violino, vai dar aula de música. E é interessante o que a culminância da história, a forma com que a Júlia Lopes de Almeida vai levando a narrativa, porque a gente chega num determinado momento que, na verdade, a grande falência aí não é só a falência literal da grana do Teodoro, mas é a falência da sociedade burguesa, em especial essa sociedade que é guiada e pautada por essas figuras masculinas, né? E aí a gente termina a história com as mulheres independentes se sustentando, tudo bem? Sem necessitar destas figuras masculinas que de alguma forma foram todas a falência, foram todas o que simbolicamente isso pode representar, né? Então é bem interessante esse final, né? Esse desfecho que exalta, na verdade, a questão da mulher. Beleza?
Bom, fiz um slidezinho, vamos pegar aqui para a gente observar algumas questões. Fui buscar elementos da crítica, fui buscar análises das personagens, das ações e elementos técnicos para, digamos assim, aprofundar o nosso estudo aqui. Beleza? Então, olha lá. Eu começo com uma fala de uma, digamos, crítica de uma pessoa que estudou aprofundadamente a obra da Júlia, que é a Michele Asmar Fanini, aliás, muito citadas nas teses que analisam a falência, que diz assim: Júlia Lopes de Almeida foi o primeiro e mais emblemático vazio institucional produzido pela barreira de gênero. Aqui, não sei se vocês perceberam, mas ela está se referindo ao fato do desaparecimento dos estudos sobre Júlia Lopes de Almeida por tantos anos, né? De alguma forma, a Michele está valorizando o que a Unicamp fez de trazer essa escritora de volta. E trazer essa escritora de volta, perceba, dialoga não só com os aspectos biográficos que eu citei para você, como, por exemplo, mandar o marido no lugar para ocupar a Academia Brasileira de Letras, mas os temas e a forma de discutir esses temas da mulher dentro do próprio enredo, dentro da própria ficção. Então, o vazio institucional tem a ver com as instituições, os reguladores sociais, que nós vamos falar de mercado, nós vamos falar de editoras, nós vamos falar de vestibulares, né, que por muitos e muitos anos, aí, por décadas, deixaram a Júlia Lopes de Almeida de fora, e espero que agora, com o aparecimento dela no vestibular, porque ela não saia mais, né? Vamos seguir viagem aqui. E sem demora, eu só acrescento a informação de que ela integrava aí o grupo de escritores intelectuais que planejou a Academia Brasileira de Letras e as temáticas literárias. Só para registrar isso, nós já comentamos, nós já conversamos, né? Bem como suas posturas em vida giraram em torno de um tom sempre crítico e social, portanto é importante registrar, teorizar isso aqui para vocês, tá? Então ela foi uma grande defensora da abolição dos escravos, escrevia sobre o direito ao divórcio, olha que mulher à frente do seu tempo, né? A educação feminina, que eram dedicados à publicação em periódicos, jornais, né, voltados para a elucidação e leitura de questões ligadas ao feminino. Então, assim, é muito importante ler Júlia Lopes de Almeida. Você percebe? Se hoje as coisas que ela está discutindo nesse livro fazem sentido para a gente refletir sobre as problemáticas de uma sociedade ainda muito conservadora, patriarcal e machista, você imagina na passagem do século XIX para o século XX, tudo bem? E eu trago aqui a presença do grande crítico, o nosso querido professor Antônio Cândido. Eu sei que o texto é um pouquinho longo, né, mas vale a pena a gente atentar, por quê? Eu retomo aqui com vocês uma questão que vem aparecendo muito nos últimos vestibulares, que é trazer não só pergunta, claro, pergunta sobre o enredo, isso já faz muito tempo que não aparece, o enredo único exclusivamente, mas os significados do enredo, em especial quando você tem grandes nomes da crítica literária que analisaram os enredos, é importante que a gente dê uma olhadinha, porque a tendência nos últimos tempos é que não só a maneira com que esses críticos olharam para as obras é cobrado dos alunos, mas trechos da crítica desses textos críticos estão aparecendo literalmente na prova. E o professor Antônio Cândido é, sem dúvida, o grande nome da crítica literária brasileira, e o que ele fala tem sempre muito peso na hora dos professores que fazem as questões dos vestibulares, na hora que eles vão fazer as questões para, enfim, trazer esse tipo de discussão, né? Vamos ver o que o mestre Antônio Cândido, e não achem que está errado não, tá? Antônio Cândido é sem acento no O e sem acento no A ali, Antônio sem acento e Cândido sem acento, tá? Com a palavra o nosso mestre.
Foi de fato uma transformação cheia de modernidade, que pôs em xeque o idealismo romântico e as explicações religiosas, questionando a legitimidade das oligarquias, propondo explicações científicas e interpretações de cunho relativista e comparativo, inclusive pela transformação profunda dos estudos de direito, que formavam o centro da cultura acadêmica. Geralmente republicanos, abolicionistas e alguns deles até próximos do socialismo, esses intelectuais questionaram os fundamentos tradicionais da sociedade brasileira. Mas percebam, nesse ponto do que o professor Antônio Cândido está falando, percebam, ele está mostrando quantas coisas por detrás desse romance podem ser discutidas. E se podem ser discutidas, podem aparecer na sua prova. Portanto, percebam, quando ela fala desse lugar, quando a gente fala do lugar republicano, abolicionista e quiçá socialista, nós estamos falando de um tipo de posicionamento ideológico que está criticando a sociedade burguesa, a sociedade dos interesses. Percebam que tudo que acontece com essa família é pautada nos interesses, circunscrita à figura do Francisco Teodoro, que aparentemente, no começo da história, se apresenta como o personagem central. Mas é óbvio que ele não é o personagem central. Quem é o personagem central? É a Camila. Tudo bem? A Camila é a figura central desse livro, tudo bem? O Francisco Teodoro, ele é exatamente o apoio que nós temos para discutir como é problemática essa sociedade burguesa, essa sociedade capitalista, tudo bem? Vamos continuar aqui. Esses intelectuais questionaram os fundamentos tradicionais da sociedade brasileira, como a monarquia, a religião, as hierarquias do privilégio, procurando explicações nas forças do meio e da raça, considerados então fatores que permitiam conhecer cientificamente os produtos da cultura. É o que um dos jovens inovadores chamava orgulhosamente de método quantitativo, em substituição ao método qualitativo, baseado nas impressões do gosto. A partir daí surgiu o naturalismo, em estética e em crítica, substituindo as concepções românticas. Olha que interessante. Por trás da fala do professor Antônio Cândido, a gente consegue perceber possibilidades que a pode te cobrar. Então, por exemplo, ruptura com o romantismo, tá? Essas personagens não são nada românticas. Se você lembrar, as figuras femininas, elas eram idealizadas, perfeitas, né? Se sofriam por um amor não realizado. Aqui nós temos uma mulher independente que acaba numa circunstância da época, né, do determinismo do meio, tendo que viver à mercê das figuras masculinas, mas a cabeça dela era livre, né? O adultério que ela comete, percebe? O professor fala que questionaram os fundamentos tradicionais da sociedade brasileira. Que vocês lembram na nossa aula de realismo, como essa questão da monogamia, ela é legitimada como um fator protecionista, né? Protecionista dos bens. Tudo bem? Colocando aqui em xeque, né, para a gente discutir, legitimando as oligarquias do café, propondo explicações científicas da interpretação, relativizando, por exemplo, o juízo de valor em relação ao adultério, tudo bem? Então, uma postura ideológica, né, que esses escritores do realismo vão ter. Então, gravem isso daqui. Eu acho que essa fala ela pode ajudar muito a depois. Vocês vão ver. Veja se isso aqui não vai ajudar vocês, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Só para a gente, enfim, pensar mais algumas coisinhas sobre os temas, né? Então nós estamos falando da ascensão e decadência do café, expressada na vida do comerciante Francisco Teodoro, tudo bem? Que mais? Mais temas aí. Então a luta persistente das mulheres brasileiras pela emancipação
encarnada em sua esposa, frágil, mas determinada, Camila, com que ele se casa no ano de 1891. Então o casamento deles no finalzinho do século é também sintomático de uma representação do que era essa associação no final do século XIX, tudo bem? A personagem Camila, que busca grandes feitos em meio à falência de um exportador de café. A constituição esférica da sua personalidade ressignifica a ideia tradicional da heroína romântica. Constituição esférica pressupõe uma característica da personagem realista. Lembra que as personagens românticas eram personagens planas, tudo bem? Revelando uma protagonista adúltera em busca da sua realização enquanto pessoa, enquanto mulher, tudo bem? Que mais? Tem uma descrição do livro que eu acho legal e por isso eu trouxe aqui para que vocês possam sentir, né? E eu acho que essa foto da Júlia tem um pouco a ver com o que ela vai dizer aqui. Nós não nos escondemos atrás do homem que procura defender-nos. Se ele avança para o inimigo, sentimos não ter asas. E é sempre com ímpeto que nos lançamos na carreira, querendo ajudá-lo a vencer ou evitar-lhe a derrota. Este aqui é o nosso caráter. Ela estava de pé, com as narinas arfantes, as faces abrasadas. Sim, agora o sangue caboclo que lhe saltava nas veias. Era uma brasileira. Tudo bem? Então essa coisa da mestiçagem também colocada no DNA da nossa personagem feminina, dando ali a força, né, arfante das narinas. E se o homem vai para a guerra porque ele tem a fortaleza de uma mulher, né? Então é interessante esse tipo de descrição. Tranquilamente um trechinho como esse poderia aparecer para você analisar a questão do olhar da Júlia para a mulher numa questão, tudo bem? Ainda sobre os temas, né? O casamento mostrado como uma instituição falida, tudo bem? Lembra que coraçãozinho, quando eu coloco na lousa, não significa necessariamente amor, mas casamento, né? Então essas instituições comprometidas pelo adultério, pelo interesse financeiro, social, em ambas as partes, o casamento tal qual a empresa de café vai à falência, no livro de Júlia Lopes. Lembra que eu falei para vocês dos vários significados, para além da falência literal, financeira, a falência de uma sociedade, né? Na narrativa, o autor expõe a necessidade do casamento para a vida da mulher, visto muitas vezes como única solução para obter-se respeito e tranquilidade futura, né? Você percebe que a tentativa, por exemplo, do Teodoro casar o Rino com a sobrinha Nina é para resolver o problema dela. Bom, arruma um homem, arruma uma família, pronto, está resolvido o seu problema, né? Ainda falando dos temas, mais uma fotinho aí da Júlia. Temas como adultério feminino, o espaço designado para as mulheres no pós-república brasileira, a mulher negra e branca, isso aparece bastante, sobretudo em relação às empregadas. Essa discussão das empregadas, das faxineiras, né, das ajudantes de casa, ela aparece bastante, sobretudo não só com as questões de religião de matriz africana no livro, mas também como o negro não foi inserido na sociedade em lugares de privilégio depois da abolição. O próprio Machado, em Bons Dias, discute isso, vocês vão lembrar, e é legal também pensar que esses dois autores estão numa mesma lista e estão discutindo essas mulheres oriundas das classes populares que ocupavam o espaço público para sobreviver, as atividades destinadas somente às mulheres e as atividades que não eram e não seriam próprias para elas precisam ser vistas com recortes de classe e raça. Dois pontos importantes que esse livro traz e que é importante o aluno que está analisando essa obra fique de olho. Classe e raça, tá? E gênero também, claro, né? O espaço, como eu coloquei já para vocês, é o Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista técnico, acompanha esse dado aqui que ele é importante. Altamente descritiva e sinestésica. Parece que a Júlia nos transporta para o Rio de Janeiro do século XIX. A escrita da Júlia permite o leitor aproximar-se do contexto de sua produção e penetrar na atmosfera tumultuada e barulhenta do qual emanam cheiros de suor, de café, das ruas do Rio de Janeiro. Isso é interessante porque é como se esse espaço e a problematização desse contexto, no plano geral, incidisse no plano individual da família, sobretudo a questão do café aqui para o Francisco, né? Ainda sobre o espaço,
alguns trechinhos da obra, selecionei aqui para vocês, né? O Rio de Janeiro ardia sob o sol de dezembro que escaldava as pedras, bafejando um ar de formalha, né, na atmosfera. Então, o que eu disse anteriormente, da linguagem, da questão sinestésica, de trazer essas sensorialidades que nos transmutam para o Rio de Janeiro. Perceba que bafejando um ar de fornalha. Imagina aquele Rio de Janeiro de 40 graus, aquelas, né, o comércio do café pegando fogo. Quer ver? Os armazéns pelas bocas negras das suas portas escancaradas vomitavam ainda sacas e sacas de café. Perceba esse fenômeno linguístico, né, da personificação, como se o armazém vomitasse, né? Então você tem figuras de linguagem utilizadas aí como uma particularidade da Júlia e que podem ser cobrados numa questão, né, de linguagem. Então fique esperto com isso também, fique esperta com isso também. O que mais? Já o trabalho descia torrencialmente por toda a larga rua, carroções fragorosos abalavam os paralelepípedos, ameaçando esmagar tudo o que topassem adiante. Então esses carroções fragorosos ameaçando esmagar tudo, me lembro e faço uma intertextualidade com a fala do Quincas Borba, no livro Quincas Borba, tentando explicar a teoria do humanitismo, né, que ele justificava a morte da avó com a fome do carroceiro da sege, né? Então é o mesmo período, né? O atropelamento, a avó dele foi atropelada nessas ruas do Rio de Janeiro. Do foco narrativo, tá? Só para lembrar que o narrador da falência é determinado como extra-heterodiegético e que pode penetrar no âmbito psicológico de diversos personagens e se permite destilar opiniões sobre as circunstâncias. É um narrador interessante dessa obra, que ele vai mostrando não só as cenas e as ações, mas também o que os personagens e as personagens, né, pensam. Uma estratégia discursiva que confere ao enredo aspectos de subjetividade. A técnica do monólogo interior, ou seja, quando o leitor tem acesso aos pensamentos e aos conflitos íntimos vividos por meio do discurso indireto. Então é muito legal a forma com que ela conduz essa narrativa. Isso é um dado técnico importante também que você precisa dar uma atenção, porque pode aparecer questão sobre isso. E aí você vai lembrar que nós discutimos aqui, tá? Agora falando um pouco da história propriamente dita, né? Então o português Teodoro, principal personagem masculino da falência, chegou ao Brasil com uma mão na frente e outra atrás, como imenso esforço consegue enriquecer. Trata-se de uma pessoa generosa e honesta. Ao ver-se só, sente necessidade de formar família e anima-se ao pensar em deixar sua fortuna para os seus futuros filhos e revela um pensamento. Para que lhe serviria o que juntara se o não compartilhasse com uma esposa dedicada e meia dúzia de filhos que lhe herdassem virtudes e haveres. Percebe que isso é um motivo de vida, né? Uma justificativa da vida, e quando isso se perde, ele se mata, né? Casa-se com Camila, moça de origem humilde, cuja família estava prestes a se mudar para o Sergipe. O casamento trouxe para a família da noiva uma solução para os problemas financeiros que passavam. Percebo mais uma vez o casamento aí com uma resolução de problemas, né? A personagem central, como eu disse para vocês, como essas setinhas nos mostram, é a Camila, cheia de contradições, o que a torna muito interessante, né? Com uma alma cheia de dúvidas, que divide o seu coração com o amante, o Dr. Gervásio, um médico que é um amigo íntimo de seu marido, e não se pode pensar em Camila sem essa alma dividida. Tudo bem? Dividida. Surgirá um fator na obra que é quando Mário, o filho mais velho, descobre o amor secreto da mãe por Gervásio. Ele fica insatisfeito, se distancia dos pais. Sua presença e sua ausência são um sintoma da crise familiar. Vocês lembram dessa tretinha que eu tinha dito do Mário, né? Quando entrou em sua nova casa, na Rua da Candelária, a moça recém-casada não observou tudo o que lhe esperava. Como havia pensado Francisco Teodoro, não pensou em olhar toda a casa, foi direto por uma sacada e murmurou: se ao menos víssemos o mar. Então, a ideia da ambição também colocada aí por detrás, né? Viveram em paz continuaram mesmo com o reaparecimento de Sodomita na vida de Teodoro, e este cobriu de infidelidade à esposa. Isso é um ponto importante, não poderia deixar de falar, também que eu registrei aqui. Teodoro também tinha amante, né? O que demonstra
a sociedade brasileira, de alguma forma, se sustenta a partir de uma verdade humana, né, poligâmica, e que, na verdade, a sociedade das aparências precisa esconder, né? Bom, se sentir desconformado por nada faltar a Camila e por dar-lhe uma vida de luxo, além de remessas para Sergipe e ter em casa um cunhado indolente. Bom, já que eu dou dinheiro para ela, não tem problema, não tenho culpa nenhuma, posso ter meus relacionamentos extraconjugais, né? Também abrigava a sobrinha Nina, dizia que pelo menos serviria para ajudar a Camila a criar as filhas, principalmente as gêmeas, visto que o Mário, o único filho, já estava praticamente criado. Você percebe que as coisas são sempre colocadas num lugar de interesse. Tudo bem, eu posso criar a Nina, porque a Nina, no fim das contas, ela era quase como uma empregada na casa, entende? Então, o Francisco falou, não, tudo bem, posso criar, porque ela trabalhava para ela, né? Os interesses aí colocados. Nessa altura, a família já residia em um palacete em Botafogo e a filha mais velha do casal, Ruth, dedicava seus estudos principalmente ao violino, e no palacete de Botafogo que o romance nos apresenta o Dr. Gervásio Gomes, médico da família e amante de Camila. A partir do 3º capítulo, vamos encontrar com o tema da infidelidade feminina, né, abordado pela Júlia em A Falência. Nessa parte da narrativa, Júlia passa a tornar claras as consequências sofridas pelas mulheres que praticavam o adultério. Porém, nossa autora mostra na personagem Camila um forte traço romântico, mas não uma mulher tão conformada como seria de esperar. O traço romântico dela seria idealizar a felicidade, no fim das contas, mas ali ficar dividida entre a realidade dos dois homens, né? Vê-se uma Camila que questiona as regras vigentes, isso é importantíssimo, a Camila é muito questionadora e acaba por transgredir, por não concordar, tá? E por amor e sentir que pode buscar a felicidade, o que para a época era inadmissível. E até hoje, né? O Mário acaba se entregando às amantes sem significado, no primeiro momento da narrativa, e depois vai se aproximar de uma moça rica chamada Paquita. O filho Mário descobre o adultério da mãe, passa a torturá-la, vocês lembram disso, a gente já comentou. Uma visita ao barco do comandante Rino. A irmã do comandante, senhorita Catarina, pergunta ao senhor Teodoro se ele é a favor da emancipação da mulher. Percebam que a Júlia dá um jeitinho de colocar esses temas nas discussões, nas conversas, né? A resposta é que ele é definitivamente contra as oportunidades que dariam à mulher o direito à educação e aos estudos. No entanto, a senhora Catarina diz que ele investe na educação musical de sua filha Ruth. Olha que interessante, uma mulher questionando um homem sobre a relação dele com as mulheres e com a filha. A mulher, retratada no romance em questão, raras eram as que se atreviam a subverter a ordem dos costumes, onde o lugar delimitado para o gênero feminino era o de esposa e de mãe, cuidadora do lar. Todavia, o romance põe em cena mulheres pobres, mostrando que essas sempre trabalhavam a exemplo de Noca. A Noca é uma figura importante aqui, tá? Ela é a empregada da família. Todavia, o romance põe em cena a mulher principal trabalhadora da casa que reúne atribuições de cuidados com toda a família de forma carinhosa e afetiva, mostrando uma docilidade ímpar e generosa. Mesmo assim, durante a narrativa, o texto revela pistas que apontam para o grau de exploração sobre o qual ela vivia. Então, lembra dessa discussão de como as mulheres pobres, negras, especialmente nesse contexto, viviam ainda em condições muito problemáticas. E aí aparece essa questão, esse tema é importante. As mulheres negras ou descendentes dos negros escravos que vieram para o Brasil na pós-escravatura foram submetidos, em sua maioria, a aceitar trabalho nas casas de família burguesas, servindo quase que em tempo integral sob um regime sem apoio legal e sem horários de descanso. No fim das contas, você vai perceber que para ter moradia e comida, elas acabavam trabalhando, portanto, percebam que a escravidão só mudou de nome, né? Essa é uma questão importante que a Júlia traz aí pra gente. Ruth, por ocasião do aniversário da Nina, pediu ao pai que comprasse uma lembrança, alegando que a pobre nunca era lembrada, e para surpresa de todos, Teodoro presenteia a sobrinha com uma casa e marca a transferência de propriedade, assinatura e escritura. Essa casa vai ser importante porque é a casa que depois eles se mudam depois da morte do Teodoro. Teodoro, tendo filhos já criados e a família formada, muito rico, acaba por cair na conversa de um especulador chamado Inocêncio. Este não passava de um falsário e o estava enganando, aproveitando de seu enorme desejo de ser conhecido como maior e respeitável comerciante do Rio, e vai à falência participando de investimentos financeiros de alto risco. Tudo bem? Então, lembra aqui a figura do Inocêncio.
que de inocente não tinha nada, né? O suicídio veio a termo na presença de Camila, numa manhã marcante e elaborada pelo texto do romance com detalhes. Talvez por orgulho ou por egoísmo, não suportaria ver-se em condições de assumir a escassez e precisar recomeçar depois de ter conquistado quase tudo que mais havia sonhado. Tal recomeço ficará para ser inventado pelos seus descendentes. Da importância do título A Falência. Sobre a questão das classes sociais, a personagem principal de origem pobre terá no matrimônio a tranquilidade que a fortuna lhe traz. O dramático de tudo isso é justamente que o fato posterior descobre a paixão por Dr. Gervásio. Teodoro não desconfia, porém terá o seu ideal perfeito de família abalado após um mau negócio que o leva à falência. A partir da decadência, Camila vai se unir às filhas e às empregadas, uma vez que juntas vão demonstrar que não necessitam dos homens para sobreviver. Isso é importante na obra. As irmãs mais novas, as gêmeas Lia e Raquel, têm papéis secundários. A Lia e Raquel, tá? Ruth, a irmã do meio, dedica-se ao violino e à poesia, pois se vale da arte como subterfúgio e a fuga dos problemas da família. A sobrinha, incansável em tudo, a Nina, né, buscava ajudar a tia e as 3 primas que ainda não tinham noção da realidade que as esperava. Mesmo explorada e sem salário pelo seu trabalho, Nina segue rendendo gratidão pelo abrigo, por ter onde viver, perceba essas relações de interesse também e de opressão, né? Esse fato mostra como a exploração da mão de obra é feminina e foi tratado de forma ostensiva pelas classes burguesas na pós-escravatura, e a Júlia está trazendo esse tema justamente para a gente discutir essa questão. Camila, com a volta do filho Mário, a princípio reluta em aceitar os seus conselhos a entregar as gêmeas para serem criadas por uma baronesa e aconselha a casar-se com o Dr. Gervásio para salvar-se e salvar a reputação da família. Isso depois da morte do Teodoro. Depois de longos pensamentos, resolve agir conforme a recomendação do filho. No entanto, quando vai à casa do Dr. Gervásio, como a mesma diz, humilhar-se para falar sobre o casamento, ele diz que já é casado com a mulher de preto que haviam visto saírem da visita ao Netuno. Netuno é o nome do barco do Capitão Rino, tá? Camila apodera-se da sua nova realidade, pede trabalho a Nina e a Noca, resolve mandar buscar as gêmeas na casa da baronesa da Laje, e tudo dá a entender que assume a vida e a liderança daquela família composta por 6 mulheres. Camila, então, agora é a chefe da família. Uma mulher chefe de família. Tudo bem? Após a tragédia, a família mudou-se para uma casa pequena na rua do Alonzina, a mesma casa que Francisco doou para a sobrinha Nina. Eram agora todas mulheres solitárias num reinício ainda incerto, ajudadas pelas mãos laboriosas, dedicadas de Noca e Nina. Tudo bem? Bom, gente, é isso, tá? A história é muito interessante. Juntando essas pecinhas todas, nós chegamos num grande levante de ordem crítico no papel da mulher na sociedade, claro que circunscrito a todas as dinâmicas realistas e naturalistas que a Júlia vai trazer. Sugiro que vocês leiam o livro.